Agora, quanto àquelas perguntas que vocês fizeram na última carta, a minha resposta é que se não casarem é bom. Geralmente, porém, é melhor ser casado, todo homem tendo sua própria esposa e cada mulher tendo seu próprio marido, porque de outra forma vocês poderiam cair em pecado. O homem deve dar à sua esposa tudo o que é do direito dela como mulher casada, e a esposa deve fazer o mesmo com seu marido. Pois uma moça que se casa não tem mais todo o direito sobre o seu próprio corpo, porque o marido tem também os seus direitos sobre ele. E do mesmo modo, o marido não tem mais todo o direito sobre o próprio corpo, pois ele pertence também à sua esposa. Portanto, não recusem tais direitos um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se absterem dos direitos do casamento por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se mais completamente à oração. Depois disso, eles devem unir-se novamente, para que Satanás não possa tentá-los por causa da sua falta de autocontrole. Não estou dizendo que vocês precisam se casar, mas é certo que poderão, se assim o quiserem. Eu gostaria que todos pudessem ficar sem casar, tal como eu, mas não somos todos iguais. Deus dá a alguns o dom de um marido ou de uma esposa, e a outros o de poderem ficar felizes como solteiros. Assim digo àqueles que não são casados e às viúvas, é melhor que fiquem sem se casar, se puderem, tal como eu. Entretanto, se não puderem controlar-se, sigam adiante e se casem. É melhor casar-se do que arder em desejo. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem, não uma sugestão apenas. E não é uma ordem minha, pois isso é o que o próprio Senhor disse. A esposa não deve abandonar o marido. Entretanto, se ela está separada dele, que permaneça só, ou então volte para ele novamente. E o marido não deve divorciar-se da esposa. Aqui eu gostaria de acrescentar algumas sugestões minhas. Estas não são ordens diretas do Senhor, mas me parecem certas. Se um cristão tiver uma esposa que não seja cristã e ela quiser ficar com ele assim mesmo, ele não deve deixá-la e nem divorciar-se dela. E se uma mulher cristã tiver um marido que não seja cristão, caso ele queira que ela permaneça com ele, ela não deve deixá-lo, porque talvez o marido que não seja cristão poderá vir a sê-lo com a ajuda da esposa cristã, e a esposa que não seja cristã poderá vir a sê-lo com a ajuda do marido cristão. Do contrário, se a família se separar, os filhos talvez nunca venham a conhecer o Senhor, ao passo que uma família unida poderá, nos planos de Deus, dar como resultado a salvação dos filhos. No entanto, se o marido ou a esposa que não for cristão estiver ansioso para ir embora, é permitido. Em tais casos, o marido ou a esposa cristã não devem insistir que o outro fique, porque Deus quer que seus filhos vivam em paz e harmonia. Porque de mais a mais não há certeza para vocês, esposas, que seus maridos se converterão se ficarem. E o mesmo pode ser dito a vocês, maridos, com relação às suas esposas. Mas ao decidir tais assuntos, tenham certeza de que vocês estão vivendo como Deus planejou, casando-se ou não casando, de acordo com a direção e ajuda divina, e aceitando qualquer situação em que Deus os colocar. Este é o meu critério para todas as igrejas. Por exemplo, um homem que já passou pelo rito judaico da circuncisão antes de se tornar cristão não deve se preocupar com isso. E se não foi circuncidado, não deve fazê-lo agora. Porque não faz diferença alguma se um cristão passou por essa cerimônia ou não. Entretanto, faz muita diferença se ele está agradando a Deus e guardando os mandamentos de Deus. Isso é que é importante. De modo geral, uma pessoa deve continuar no trabalho que estava fazendo quando Deus a chamou. Você é escravo? Não deixe que isso o atormente, mas naturalmente, se lhe vier a oportunidade de ficar livre, aproveite. Se o Senhor está chamando você e você é escravo, lembre-se que Cristo o libertou do terrível poder do pecado. E se Ele chamou você e você é livre, lembre-se que agora você é escravo de Cristo. Vocês foram comprados e o seu preço foi pago por Cristo. Portanto, vocês pertencem a Ele.
Libertem-se agora de todas essas vaidades e temores terrenos. Portanto, queridos irmãos, em qualquer situação que alguém estiver quando se torna cristão, fique onde está, pois agora o Senhor está aí para ajudá-lo. Agora, procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças que ainda não se casaram, devem permitir-lhes que se casem? Eu não tenho um mandamento especial para elas da parte do Senhor. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria na qual se pode confiar, e eu terei prazer em dizer-lhes o que penso. Eis o problema: nós, os cristãos, estamos enfrentando grandes perigos neste momento para as nossas vidas. Em tempos como estes, eu penso que o melhor para uma pessoa é continuar solteira. Naturalmente, se você já estiver casado, não se separe só por essa razão. Mas se você não estiver, não se apresse em fazê-lo nesta época. Entretanto, se vocês, homens, decidirem se casar agora, está bem. Se uma moça casar-se agora, não é pecado. Contudo, o casamento trará outros problemas que eu gostaria que vocês não precisassem enfrentar justamente agora. A coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto, bem como as nossas oportunidades para fazer a obra do Senhor. Por essa razão, aqueles que têm esposa devem ficar para o Senhor tão livres quanto possível. A felicidade, a tristeza ou a riqueza não devem impedir ninguém de fazer a obra de Deus. Os que estiverem em contato frequente com as coisas empolgantes que o mundo oferece devem usar bem suas oportunidades sem deter-se para se deleitarem com essas coisas, porque o mundo, em sua forma atual, bem depressa se acabará. Em tudo quanto vocês fizerem, eu quero que estejam livres de preocupação. Um homem solteiro pode despender seu tempo realizando a obra de Deus e pensando no modo de agradá-lo. Mas um homem casado não pode fazer isso tão bem. Ele precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar a esposa. Seus interesses estão divididos. E o mesmo acontece com uma jovem que se casa. Ela enfrenta o mesmo problema. Uma jovem não casada está ansiosa por agradar ao Senhor em tudo quanto que ela faz. Uma mulher casada, porém, precisa considerar outras coisas, tais como cuidar da casa, ou do que é o que o marido gosta ou não gosta. Digo-lhes isso para ajudá-los e não para impedi-los de casar. Eu quero que façam tudo quanto venha a ajudá-los a melhor servir ao Senhor, tendo o mínimo possível de outras coisas para lhes distrair a atenção dele. No entanto, se alguém sentir que deve casar-se porque tem dificuldade em controlar seus desejos, está certo, não é pecado, que se case. Mas se um homem tem força de vontade para não casar-se e decidir que ele não precisa fazê-lo e não o fará, tomou uma sábia decisão. Portanto, a pessoa que se casa faz bem e a que não se casa faz melhor ainda. A esposa é parte do marido enquanto este viver. Se o esposo morrer, ela então poderá casar-se novamente, mas somente se casar com um cristão. Mas na minha opinião, ela será mais feliz se não se casar-se de novo. E eu penso que estou dando a vocês um conselho da parte do Espírito de Deus quando eu digo isso.